No dia 29/1 de 2013, às 6h05 da manhã, o técnico de enfermagem do Hospital Materno Infantil de Brasília, responsável pela aplicação de adrenalina em Rafael Luiza Formiga de Moraes, esteve ontem no Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, para prestar esclarecimentos sobre a morte da criança. A menina não resistiu após receber uma dosagem de 3,5 ml do medicamento. A dosagem é considerada muito alta pelos especialistas. Com a condição de não ter o nome revelado, o profissional concordou em conversar com a reportagem. Ele confirmou, por exemplo, ter questionado a pediatra Fernanda Souza Cardoso em relação à quantidade prescrita. Ele diz o seguinte: cheguei e falei para a médica assim: doutora, a senhora passou 3 ml para essa criança, Rafaela? É isso mesmo? Então ele foi e pegou três ampolas de adrenalina e disse que eram 3 iguais àquela. A doutora olhou para ele e respondeu o seguinte: é aquilo mesmo. Revelou com exclusividade ao Correio. Logo após essa entrevista com o profissional, a mãe da criança, chamada Jane, deu uma entrevista e disse a seguinte frase: queria entender o que passou pela cabeça da pediatra, pois o enfermeiro a alertou. É isso. Técnica de enfermagem admite erro ao injetar leite em bebê. O caso aconteceu nesta sexta-feira, dia 31, em Jacareí, São Paulo, no hospital particular da cidade. A Polícia Civil informou que a técnica de enfermagem acusada por um casal de injetar leite na veia de um bebê prematuro confessou o erro durante o depoimento, nesta segunda-feira, dia 3. Os pais do bebê fizeram um boletim de ocorrência contra a profissional e dizem que o erro ocorreu porque ela estava com pressa de ir embora. Já o delegado ouviu o lado da jovem de 19 anos e ela alegou que tudo aconteceu porque ela estava distraída. Ela disse que foi distração e que nunca trabalhou com criança antes. Segundo a família, o bebê estava com um tubo ligado na veia do pescoço que era para aplicar soro e medicação, e outro que enviava leite ao estômago da criança. Segundo os pais, a técnica de enfermagem estava com pressa de ir embora e aplicou o alimento no tubo errado. Ela aplicou leite no tubo da veia do pescoço. A quantidade de leite injetada ainda teria sido menor, pois o pai viu o erro e avisou o hospital. Um bebê de apenas 40 dias teve o braço amputado na manhã desta quinta-feira, dia 9. Após, segundo a família, ocorrer um erro no atendimento de emergência no pronto-socorro da Vila Industrial em São José dos Campos. De acordo com a família da criança, uma enfermeira teria aplicado medicação na artéria, provocando uma necrose. Em nota, o hospital informa que uma análise preliminar não encontrou indícios de negligência, imperícia ou imprudência. Segundo Miriam de Barros, tia do bebê, na manhã de domingo, dia 5, a criança estava passando mal com arritmia cardíaca e palidez e precisou ser levada no pronto-socorro. Durante o atendimento, uma enfermeira teria aplicado o medicamento na artéria ao invés de aplicar na veia, o que provocou uma parada cardíaca na criança. O bebê foi levado para a UTI. Na tarde da segunda-feira, dia 6, disseram para a família que a criança perderia o braço e que seria amputado por conta de uma necrose, que é o processo de morte das células, quando o sangue para de circular no local. Na quarta-feira, o quadro clínico informado pelo hospital aos familiares piorou e a mãe e a avó da criança precisaram assinar um documento autorizando a amputação do braço direito da criança. A secretaria confirmou a ocorrência e uma sindicância interna deve apurar o caso.
Um boletim de ocorrência também foi registrado pela família. Profissionais envolvidos no atendimento ao bebê e familiares serão ouvidos nos próximos dias. É isso. Técnica de enfermagem é presa após erros de medicação e morte de idoso. O caso aconteceu na cidade de Caraguatatuba, no Vale do Paraíba, no dia 11 de 4 de 2016. A técnica de enfermagem de apenas 31 anos foi presa na madrugada do dia 11 por errar a aplicação de medicamento e causar a morte de idoso de 87 anos que havia sido internado para tratar de sua pneumonia. O caso ocorreu durante a madrugada, onde a técnica deveria trocar o soro e acabou colocando óleo mineral pelas vias nasais. A aplicação acabou sendo introduzido o óleo de forma intravenosa. Após a medicação, o idoso teve uma parada cardíaca e não resistiu. A polícia foi acionada e a mulher foi presa. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava internada em estado grave há 10 dias para o tratamento da pneumonia. Em depoimento à polícia, a profissional que errou o procedimento que teria parado a medicação a tempo e essa não teria sido a causa da morte. Ela confessou que fez a medicação de forma errada. Após isso, o corpo vai ser encaminhado para o IML para verificar se a troca foi realmente a causa da morte, afirmou o delegado Marcelo Abreu Magalhães. Segundo o hospital, a mulher trabalhava há 20 dias na unidade médica. Por meio da nota, o hospital lamentou o ocorrido e informou que tomará todas as medidas necessárias para apurar o fato que foi comunicado às autoridades policiais para averiguação. Um defensor público irá defender a técnica de enfermagem. A mulher está presa na delegacia de Caraguatatuba. O advogado de defesa, Daniel Monteiro, afirma que pediu a liberdade provisória da enfermeira, pois ela afirma que não há condições para pagar R$ 5.200 para a sua fiança.